Boa noite e sejam todos muito bem-vindos ao culto da Igreja da Vila. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada e guardada por Deus. E espero que você experimente um pouco da graça do Senhor neste momento de culto. Então, mesmo aí na sua casa, mesmo aí na sua sala, eu queria convidar você a um movimento de devoção muito importante, que você se preparasse de um modo muito especial para participar dos cânticos, participar das orações, das leituras, e assim o sopro do Espírito te alcance e te traga um renovo nesse tempo tão difícil e complicado que estamos vivendo. Eu preciso dizer uma coisa muito importante: que saudades de estarmos juntos. Mas logo isso vai passar e logo estaremos todos juntos, reunidos para cultuarmos e bendizermos o nome do Senhor, para um tempo de comunhão, de amizade e de aprofundamento de relacionamentos. Enquanto isso não acontece, vamos aqui mesmo pela internet louvar ao nosso Deus e ter um tempo muito gostoso de adoração. Salmo 103 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem fartas de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar? Pai, agora que vamos começar esse culto, eu quero pedir uma bênção especial do Senhor sobre as nossas vidas, para que todas as coisas que realizarmos aqui sejam orientadas por Ti mesmo. Abençoe, ó Deus, os momentos de culto, da pregação da Tua Palavra, o momento da adoração, dos cânticos, que todos esses movimentos que fizermos aqui e agora cheguem até o Seu altar de graça, como um aroma suave de adoração, porque nós queremos fazer essas coisas em nome de Jesus. Por favor, ó Pai, abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs que estão acessando a esse culto nesse exato momento. Que a Tua graça repouse sobre eles e que no meio de tanta confusão que estamos vivendo, haja a Tua voz orientando e trazendo ordem ao caos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. O Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. O Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a Tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia,
aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. O som de uma voz comparado a um trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar.
Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceito meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me alcançar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado a um trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceito meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Oi, Carlinha, tudo bem com você? Oi, Lô, tudo bem com você também? Quanto tempo, né? Muito. Saudade. Puxa, e aí? Vamos pensar na aula do próximo domingo para as crianças? É verdade, Lô. Só qual é o tema da aula? O tema da aula que as crianças querem ser. Ai, Lô, que tema bacana, né? Legal. Mas agora eu tô pensando aqui, já que você falou, né? O que as crianças querem ser, né? Antes de escolher algo, tem que estudar, né? Eu acho que antes de tudo, né, Lô, vem a escola. Então, tem que prestar atenção nas aulas, né? Tem que se esforçar bastante. Eu não tô falando aqui, Lô, de ser 10 em tudo. Não, isso não é o mais importante, né? Mas de aprender, absorver para ficar mais sabido. Verdade. Aí tem boas escolhas. Verdade. Você gostava de estudar? Olha, Lô, eu gostava, mas era assim. Eu não era uma boa aluna. Isso eu não era.
eu era do mais ou menos para baixo, sabe? Aí só depois de algum tempo que eu fui melhorar. Mas eu tive que estudar muito, muito para recuperar isso. E você, como era na escola? Eu gostava, mas confesso que tinha que ter muita disciplina também para esse exercício, que é uma tarefa muito árdua estudar. Não é fácil. Não, não é. Então, o que a gente vai pensar para as crianças sobre esse tema, hein? O que a gente pode trazer de exemplo para elas, Lô? Puxa, olha só. Que tal a gente falar sobre José? José tinha uma atividade muito bonita. Você sabe o que ele fazia? Não, o que era? José trabalhava na confecção da madeira. Ele era carpinteiro. E Jesus o acompanhava. Vamos ver? Eu quero ver. Vá pra casa. Vá. Esse aqui. Acho que o mastro deve entrar aqui. Eles estão colocando ali, ó. Você acha que a vela vai caber nesse lugar? De quanta madeira vamos precisar? Se você continuar a me olhar com essa cara de garoto abandonado, acho melhor ir trabalhar com seu pai. Obrigado! Me dê aquele ali. Agora pegue a outra ferramenta. Não, essa não, a outra. Aquela ali. Nossa, Lô, que bacana. Achei super legal. Olha só que privilégio que Jesus teve de acompanhar José, o pai dele, nessa profissão tão bacana e tão bonita. E com certeza ele fazia o de melhor, né, Lô? E é bom a gente se espelhar em alguém, né? E como? Você sabe que na nossa igreja nós temos pessoas que trabalham em atividades muito diferentes. Eu quero saber. Quem são? Vamos dar uma olhada? Claro. Olá, pessoal. Eu sou o Tenente PM Porfírio. Trabalho na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Gosto muito da minha profissão, pois através dela eu sirvo ao meu Senhor, trabalhando com honestidade, visando a segurança e a proteção de todos. Oi, meu nome é Lúcia, sou professora, amo dar aula para as crianças, faço o melhor, faço para servir e faço porque é para Deus. Boa tarde, crianças da Vila Gui. Eu vim deixar para vocês um texto, está lá em 1 Pedro 4,10, diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu trabalho em um salão de beleza e eu sirvo a Deus aqui. Um beijo em vocês, que Deus abençoe. Olá, eu sou a Ariana, sou nutricionista e ajudo as pessoas a se alimentarem de forma mais equilibrada, leve e saudável. Eu faço o meu melhor, eu faço para servir a Deus. Meu nome é Marcelo, eu sou mecânico de automóveis. Faço isso para ajudar as pessoas, sempre com muito amor no coração. O carro da papai e da mamãe, quando quebra, sou eu que arrumo. Eu faço isso para servir a Deus. Oi, Vila Gui, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Marta, sou uma artesã. Vocês sabem o que faz uma artesã? Faz trabalhos manuais com as mãos. Eu transformo alguns fios nesses bichinhos. Ou um banquinho num lindo cavalinho. Eu amo o que faço. Faço o meu melhor para servir e porque é para Deus. Crianças, meu nome é Leopoldo e eu sou jornalista. O principal princípio da profissão de jornalista é buscar a verdade. A gente entrevista, conversa com muita gente para tentar contar as histórias no Brasil, no mundo, na nossa cidade, mas sempre em busca da verdade. E falar a verdade é sempre muito importante na carreira de um jornalista. Pode ser que ele trabalhe na televisão, no rádio, num site na internet, mas isso é sempre mais importante. Oi, eu sou o Ricardo, eu sou cozinheiro, eu faço o melhor, eu faço para servir porque é para Deus. Lô, que vídeo bacana! Nossa, pessoas que eu nem sabiam quais eram as profissões.
E agora eu fico muito feliz de ver. E cada um fazendo aquilo que gosta, aquilo que tem facilidade e fazendo de melhor. Não só para ele, mas para servir a Deus, né, Lô? Isso é muito importante. É verdade. Quando a gente pensa que a nossa vida é um louvor completo para Deus, Jesus passeia por todas as áreas da nossa vida. Escola, em casa e também na nossa profissão, naquilo que a gente escolhe exercer, não é? Eu achei legal, então. Então essa sua última fala pode ser a conclusão da aula. O que você acha? Muito legal. Eu acho que as crianças vão gostar. Então, só repete esses 3 pontos para mim que você falou. Jesus passeia por todas as áreas da nossa vida. Beleza? Vamos pensar no universo das crianças. Escola, o estudar. Sim. E em casa, nas demandas Também. das lições, Sim. nas tarefas pela internet, no Sim. comportamento, né? Com Alô? os pais. E tudo isso eu tenho certeza que vai gerar boas escolhas. É verdade. Não é verdade? É verdade. E Gostei. a gente quer que as nossas crianças sejam mais parecidas com Jesus. Por que não Sempre. fazê-las pensar em qual atividade exercer para servir a Jesus? Fechou. Fechou? Vamos falar isso então? Combinado. Então tá bom, Lô. Um beijão pra você e até mais. Beijão. Até. Tchau. Tchau. Depois de cantarmos, adorarmos, orarmos juntos, aprendermos um pouquinho com o pessoal da Vila Gui, e eu quero destacar aqui o trabalho da Vila Gui. Parabéns para a Lorena, para a Carla. Elas estão se empenhando de um modo muito especial para preparar as aulas, aos professores que se envolvem. Que gostoso ver o trabalho da Vila Gui e como as nossas crianças têm sido abençoadas por esse trabalho. Eu preciso dizer uma coisa muito importante. A Vila Gui tem um canal próprio lá ou melhor, uma playlist própria lá no nosso canal do YouTube. Você pode acessar as aulas a hora que quiser, no momento que quiser. Inclusive, eu quero desafiar você a compartilhar os vídeos da Vila Gui com os filhos dos seus amigos. Eu tenho certeza que essa mensagem que é abençoadora para os seus filhos pode abençoar a vida de tantas outras pessoas que tiverem contato ou que precisam ter contato com o Evangelho. Bem como as nossas mensagens. Fica lá na playlist, nessa série tão importante que estamos fazendo do Apocalipse, fica lá uma playlist especial sobre todos os sermões, ou sobre esse tema com todos os sermões. Você pode compartilhar muito à vontade essa mensagem. Vamos fazer chegar a mensagem do Evangelho a todos os confins da terra. Se a gente não pode trazer as pessoas até o nosso culto, o nosso templo, a gente pode levá-las, ou levar essa mensagem a elas através da internet. Olha, eu estou num espaço muito especial para o meu coração. Essa aqui é a Igreja Presbiteriana de Bariri, uma igreja pastoreada pelo reverendo Hércules, que gentilmente cedeu esse espaço para que a gente pudesse gravar este sermão. Este local aqui foi onde a Lorena cresceu e aprendeu do Evangelho. Este foi o local onde eu trabalhei como seminarista e aqui foi onde a gente casou há 16 anos. Então eu tenho muitas recordações queridas deste espaço. E eu queria compartilhar então com você, membro da minha igreja, um pouco de uma história tão importante para o meu coração.
Bem, vamos lá para Apocalipse, pensar um pouquinho sobre este livro tão importante. Bem, antes de a gente continuar, eu preciso reafirmar para você um pouquinho sobre o paralelismo progressivo. O que isso significa? A ideia do paralelismo progressivo é um recurso literário utilizado por João, o apóstolo João, quando ele produz o livro das Revelações ou o livro do Apocalipse. O paralelismo progressivo é um estilo literário na qual a mesma história é contada várias e várias vezes, a fim de que aquelas pessoas que tiverem acesso a essa história repetida tenham contato de forma muito integral com toda essa história, para que ela fique muito clara na mente e que os detalhes sejam percebidos. A gente precisa lembrar que naquele tempo os livros não eram produzidos escritos, eles eram, na verdade, narrativas de um leitor à frente da igreja. E a igreja não acompanhava essa leitura num livro, num iPad, num tablet, num celular. Eles acompanhavam a leitura ouvindo tão somente. Bem, então essa história que nós estamos contando sobre Apocalipse é repetida no livro, de modo particular, 7 vezes. Você se lembra que eu contei para vocês um pouquinho o que significa últimos tempos, aquele período da ascensão de Jesus, descida do Espírito Santo e a volta de Cristo? Esse período que a Bíblia chama últimos tempos é narrada a missão da igreja, é narrada as perseguições que a igreja sofre e as reações das pessoas más e dos poderes maus diante da pregação do Evangelho, perseguindo e maltratando a igreja, até que num determinado momento a ira ou o juízo de Deus é manifesto, que nós chamamos de uma intervenção pontual de Deus. Isso, o paralelismo progressivo conta essa história 7 vezes no livro do Apocalipse, até que no final essa ação ela é realizada de uma vez por todas e Cristo volta e então o juízo é realizado de uma vez por todas. Os sinais dos últimos tempos não apontam somente para os últimos meses, anos, dias, horas da volta de Jesus. Muito pelo contrário, os sinais dos últimos tempos mostram o quanto que a igreja ainda tem a realizar em dias tão difíceis. E aí quando Cristo vai voltar, uma coisa boa de pensar assim, que é um pensamento que nós chamamos de amilenista, é que a gente não fica pensando ou tentando encontrar ou adivinhar o momento da volta de Jesus. A gente só descansa esperando ele voltar, agindo de forma intencional na história. Veja, esse paralelismo acontece 7 vezes no livro do Apocalipse. Tanto é que o número 7 é extremamente importante para esse livro. A gente já falou um pouquinho das 7 igrejas que recebem as cartas, nós falamos dos 7 selos que são abertos. O Apocalipse, então, descreve essa ação de perfeição dentro do número 7, 7 vezes, não numa narrativa cronológica, mas numa narrativa progressiva paralela. Preste atenção, você se lembra quando a gente conversou um pouquinho sobre o capítulo 6, quando a gente falou de uma das aberturas do selo, do 6º selo, e quando se abre o 6º selo, o sol se escurece por inteiro? No capítulo 8, versículo 12, você vai perceber que o sol se escurece só 1/3. Como assim? Se é uma narrativa cronológica, como esse sol que está escuro, tempos depois se escurece só 1/3? Não, é porque isso não é um fato literal e nem cronológico. Este é um fato que narra uma realidade espiritual, usando uma linguagem figurada para descrever eventos maravilhosos quando pregamos o Evangelho e movimentos violentos das pessoas más em direção ao Evangelho. Dito isso, nós vamos agora para uma outra seção do livro do Apocalipse, a 3ª seção, que é a seção do toque das trombetas.
A gente precisa ter uma linguagem, ou melhor, uma chave de entendimento para entrarmos nas linguagens que o livro do Apocalipse usa. É uma linguagem usada para pessoas que têm conhecimento a respeito do Antigo Testamento. A trombeta no Antigo Testamento tinha como função o anúncio de eventos importantes. Por exemplo, quando uma nação era convocada para uma guerra, tocava-se trombetas. Quando era convocado para uma festa, trombetas eram ouvidas, até mesmo para o culto. Trombetas eram soadas nas ruas de Jerusalém e as pessoas então convergiam até o templo, onde eles se reuniam para cultuar o Senhor. O som da trombeta, então, para o membro do povo de Deus, ressoava como um convite para o desenvolvimento da sua fé. Para um não membro do povo de Deus, soava então como um som de alerta, na qual ele percebia movimentos intencionais de Deus no meio do povo do Senhor. Você precisa se lembrar também que as trombetas foram tocadas e anunciadas como um pano de fundo das pragas do Egito. Lembram-se das pragas do Egito, aquela manifestação da ira, do juízo de Deus em resposta ao clamor de Israel. E então Deus, ouvindo as orações daqueles homens e mulheres que eram escravos, ele age contra a nação do Egito, os libertando da opressão do cativeiro. Assim também, aqui nesse texto, as trombetas anunciam o juízo de Deus sobre os habitantes da terra, em direção, ou melhor, em resposta à oração que os santos fazem. Por isso, eu queria propor para vocês essa divisão que está aparecendo aqui na tela. Eu quero dividir esse texto em 3 momentos. No primeiro momento, eu estou chamando de ação dos santos, que vai do Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6. Depois, ao final, a reação das pessoas más, que vai do capítulo 9 de Apocalipse, do versículo 20 a 21. E no meio disso, como um recheio, nós temos o toque das trombetas, que vai de Apocalipse 8, versículo 7, até o capítulo 9, versículo de número 19. Aqui está a divisão do sermão, então você já sabe aonde a gente vai trabalhar. Bora lá? Vamos caminhar aí? Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você a ação dos santos. Diz assim o capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Olha, presta atenção. O Cordeiro está abrindo os selos. E aí cria toda assim uma expectativa da abertura do 7º selo. E quando ele abre o 7º selo do livro, que João chora porque ele percebe que ninguém tem o poder de abrir, só o Cordeiro, revelando assim a vontade de Deus para as nossas vidas, não acontece absolutamente nada. Nada acontece. E aí, ao invés de termos uma ação final, o que acontece é a abertura de uma nova sessão de 7 eventos, 7 trombetas. E ouvi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Esse texto é muito claro para nós. Primeiro a gente precisa entender quem são esses santos.
Santos na Bíblia não são homens e mulheres especiais com uma atuação especial, na qual eles têm algum poder de intercessão especial. Não. Santos na Bíblia são aqueles homens e mulheres resgatados por Cristo pela cruz do Calvário. São pessoas com defeitos, são pessoas com imperfeições, incoerências na sua vida, mas que de alguma maneira foram alcançadas pela ação do Espírito Santo, que as convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e então elas se rendem a Jesus na história e fazem parte então, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, ao pertencimento ao povo de Deus. Essas pessoas aqui no século I, no ano 96, como eu já expliquei, essas pessoas estavam sofrendo perseguição religiosa. Por serem fiéis a Jesus, por serem obedientes ao Senhor, não abrirem mão dos seus princípios e valores e se voltarem para Roma, mas permanecerem fiéis àquilo que Jesus havia ensinado, passaram a sofrer perseguição. E então essas pessoas, num momento muito difícil da vida e não encontrando solução para essa situação, resolvem então se colocar de joelhos e de joelhos, clamar a intervenção divina. A resposta de uma igreja que sofre perseguição não é montar um grande exército e enfrentar os seus inimigos. A resposta de uma igreja que sofre não é impor com força e violência aquilo que pensa e acredita. Mas a reação de uma igreja do Senhor é se colocar de joelhos e orar a Deus. E o texto tem uma linguagem belíssima, na qual um anjo apresenta as orações através de um movimento de incenso, na qual um aroma suave chegava até a presença do Senhor, chega à presença do Senhor. É como se o meu lamento, o meu choro, as minhas inquietações, a minha vida difícil fosse colocada diante de Deus e Ele a recebesse e acolhesse essas orações. Não acredite em quem queira impor qualquer movimento, seja ele até mesmo cristão, pela força, pela autoridade, porque não é dessa maneira. A igreja não é um grande império que irá conquistar o mundo e assim uma denominação ou o nome de uma igreja se colocará de forma forte. Não, a igreja se coloca se ajoelhando e orando e pedindo ajuda dos céus. No segundo momento, nós temos a intervenção divina. E essa intervenção é realizada através do toque das trombetas. E 7 trombetas soarão. E hoje nós vamos estudar 6 trombetas, as 6 primeiras. Porque na primeira trombeta a gente encontra ali no versículo 7. Olha só que interessante. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Granizo e fogo misturado com sangue foram lançadas sobre a terra. Foi queimada 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Bem, essa primeira trombeta descreve uma destruição causada no solo, porque a palavra terra aqui não é a melhor tradução para ela seria solo, um local aonde se planta e se tem a expectativa da colheita. Então uma grande destruição veio e acabou com a possibilidade de uma terra fértil. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Bem, a segunda trombeta toca, e o que acontece é a destruição dos mares. E a destruição do mar aqui tem uma intervenção importantíssima no comércio. Porque o mar era usado como rotas de comércio no Império Romano. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta,
E caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas, e o nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Terceira trombeta toca, e se os mares foram destruídos, agora são as águas potáveis. Elas se tornam amargas. A palavra absinto é uma palavra que descrevia uma planta que era tão amarga que num determinado momento ela se torna sinônimo de veneno. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Aqui é a destruição dos luzeiros celestes. Ale, quer dizer então que vai cair um meteoro no mar e destruir o mar? Quer dizer então que de alguma maneira as águas serão envenenadas e a gente não consegue mais beber? Pensa comigo. Você acha que esses são eventos futuros ou eventos atuais? E a pergunta que eu faço é: quem tem causado esses eventos? Destruição do solo. Eu estou aqui em Bariri e eu sei dos venenos que são utilizados nas plantações e o quanto que nós comemos de verduras tomadas pelo agrotóxico. A destruição do mar. Muitos de vocês que estão aí assistindo passaram a sua lua de mel na Praia Grande. Lembra disso? Quando Santos, Praia Grande, tinha uma água limpa. E hoje, não são raras as vezes que uma bandeira vermelha é cravada no mar ou na praia dizendo imprópria para banho. Quem que causou isso? Quem causou a produção de águas não potáveis, envenenadas? Ou quem é que no centro de São Paulo, na Praça da Sé, consegue olhar para o céu e ver as estrelas? Ainda mais nessa época de julho, quando estamos vivendo seca aí na cidade de São Paulo e a poluição fica mais densa, a gente consegue ver a marca de poluição no céu. Sabe quando as trombetas tocaram? Elas estão sendo tocadas todos os dias. Quando nós, seres humanos, agimos de maneira de destruir aquilo que foi criado por Deus, a gente consegue ter atitudes de descriação, bagunçando aquilo que Deus colocou em ordem, trazendo caos àquilo que Deus disse exista. Quando lá em Gênesis Deus nos criou, Ele nos criou com o intuito de cuidarmos do jardim. E sabe o que nós estamos fazendo diariamente? Tocando trombetas e destruindo esse jardim. Mas você acha que não pode ficar pior? Veja o versículo 13 do capítulo 8. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. O versículo 13 do capítulo 8 diz assim: você acha que está ruim? Se prepare, vai piorar. Se prepare, será mais difícil. E se o toque das 4 primeiras trombetas tem a ver com uma intervenção de uma atitude má humana em relação à natureza, ao jardim,
Os outros toques têm a ver com a ação do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, Satanás. Porque o capítulo 9 começa assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Uma clara alusão a Isaías 14:12, na qual o profeta descreve a queda de Satanás, dizendo: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra a você que derrubava as nações. Satanás, de forma prepotente, tentou tomar o lugar de Deus e ele é jogado dos céus. E no versículo 15 é dito: as profundezas do abismo, a você será levado. Você irá ao fundo do abismo. Aqui, essa estrela cai, e quando ela cai, o texto continua e diz: a estrela foi dada a chave do poço do abismo. E aí ele se agacha, abre esse abismo e fumaças saem, e de trás dessas fumaças sai uma nuvem de gafanhotos, que ao invés de ir para a Argentina ou Uruguai, invade o mundo todo. Só que esses gafanhotos são estranhos, porque eles parecem escorpiões, que parecem cavalos, com rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leão e vestidos para a guerra. Ale, que figura é essa? Simples. Não sei. Eu nunca vi isso. É lógico que é uma linguagem maravilhosa, figurada, para descrever um ser, um monstro, um ser poderoso, um demônio. No versículo 4 do capítulo 9 diz assim: e esses seres receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus em sua testa. Aqui nós temos uma mensagem importante. Aqueles santos que estão orando, pedindo a intervenção de Deus, não irão sofrer mal algum em relação à ação demoníaca. Calma, gente. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não precisamos temer o mal, Satanás. O que nós precisamos temer é a nossa apatia espiritual. Eu vou chegar lá, calma lá. No versículo 11 do capítulo 9 diz assim: tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon e Apolion significam destruição. O que esses seres do mal querem fazer é nos destruir. Se não só o ser humano está agindo, destruindo a natureza, parece que aqui seres espirituais começam a atuar de uma maneira contundente, forte, tentando destruir tudo aquilo que o nosso Deus criou. A sexta trombeta. Eu estou chamando essa sexta trombeta de ação demoníaca 2, porque parece que aquilo que na primeira ação era só uma tortura sem morte, no segundo movimento a morte acompanha. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi de João o seu número. Olha que exército poderoso. Se o outro parecia escorpião, esse é cabeça de cavalo, com cabeça de leão, que da boca sai fogo, fumaça, enxofre, e tem uma cauda que parece uma serpente com cabeça, e a sua mordidura mata.
Calma. O Salmo de número 34, no versículo 7, diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você não precisa ter medo dos toques da quinta e da sexta trombeta. Se você teme ao Jesus, teme ao Senhor, você não precisa morrer de medo de Satanás. Eu sei que há muita conversa mística, discurso mágico em relação à ação do diabo, mas calma. A Bíblia nos convida a descansarmos e esperarmos no Senhor. O que a Bíblia nos convida a termos são posturas de vigilância espiritual, leitura bíblica, oração, vida comunitária. Porque 1 Pedro diz também que o diabo, o inimigo das nossas almas, anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. O anjo está nos protegendo. Não precisamos temer. Mas é bem verdade que o leão, como descrito aqui como Satanás, faz um som muito alto. E isso pode causar alguma confusão em nós. O toque das 7 trombetas descreve, ou melhor, das 6 trombetas, descreve uma ação de destruição daquilo que Deus havia construído de forma tão bela e criativa lá em Gênesis 1 e 2. O ser humano com posturas de desconstrução ou de descriação do mundo, e Satanás, os seus anjos, em rebeldia à ação de Deus. Não sei se você percebeu, mas esse toque da trombeta repete uma quantidade de seres que serão destruídos. Sempre é um terço, um terço, um terço, um terço. É repetido isso em todos os toques. O que isso significa é que a ação de destruição não é completa. Deus está agindo de alguma maneira, impedindo que a terra seja destruída, impedindo que as nossas ações de uso irresponsável da natureza seja restrito. Até que lá em Apocalipse 20, tudo é recriado. Mas isso é para o final da série. Mas eu quero mostrar para você que mesmo diante dos toques destruidores das trombetas, Deus é como aquele que está resistindo e impedindo a destruição de todas as coisas. A reação dos maus. Capítulo 9, versículo 20. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Sabe o que o capítulo 9 está nos convidando a fazer? É nos arrependermos dessas ações de destruição. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, pessoas idólatras. Eles não abandonaram os seus ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Os maus olham para os movimentos de destruição e dão com o ombro e continuam vivendo a sua vida de forma obstinada, como se eles precisassem atropelar tudo e a todos, porque no final de contas o que vale são os seus pensamentos, os seus deuses, a sua idolatria, o que ele ganha com tudo isso. Apocalipse 8 e 9
não é uma denúncia de algo que vai acontecer no futuro. Apocalipse 8 e 9 é um convite a todos nós que estamos vivendo esses últimos tempos a nos arrependermos das nossas posturas más. Se nós não pertencemos ao grupo dos santos, nós pertencemos ao grupo dos maus. E aqui agora eu vou começar o sermão. Meia hora depois de pregação, eu quero começar o sermão. Porque esse sermão tem uma pergunta só. Não é se as trombetas estão tocando. Esse sermão tem o intuito de perguntar a que grupo que você pertence? Ao grupo dos santos que está de joelhos, orando e pedindo a intervenção de Deus diante de um mundo mau e violento? Ou no grupo daqueles que não se arrependem das suas práticas más? Quais as posturas que você, membro da Igreja da Vila, que você que se diz cristão, tem tomado ao longo da sua caminhada? A dos santos ou daqueles que não se arrependem? Aqueles que não se arrependem não conseguem abandonar a idolatria, a adoração a falsos deuses, a confiança em falsos ídolos. E se uma coisa o Covid-19 produziu em nós, foi humilhar cada um dos nossos deuses. Humilhou o Deus dinheiro, humilhou o Deus estabilidade, tem humilhado o Deus trabalho, humilha cada um dos nossos deuses, inclusive o Deus ciência. E nos convida a confiarmos única e exclusivamente no Deus verdadeiro. Que grupo que você pertence? Aquele que tinha a certeza da estabilidade da vida pelas suas conquistas? Ou aquele que se coloca de joelho diante da história e diz: Jesus, por favor, me ajude? A que grupo que você pertence? Aquele grupo egoísta que defende e apoia assassinos? Ou aquele que olha para o mal da história e ora a Deus pedindo a intervenção divina? Aqueles que têm práticas como patuá, mágicas, né? Inclusive práticas cristãs, acreditando que essas práticas de alguma maneira nos dão boa sorte. Aqueles que se corrompem assinando contratos escusos para o benefício próprio, que fazem negociatas, roubos. A que grupo você pertence? Ao grupo mau que age assim, ou o grupo dos santos que se coloca de joelhos e pede a ajuda de Deus e espera e confia na intervenção divina na sua história? Alê, eu quero sair do grupo mau e ir para o grupo dos santos. Como fazer isso? Tendo a marca dos santos, que é a presença do Espírito Santo em nosso coração, que nos aponta para o sacrifício de Jesus, o Evangelho. Ali, eu quero permanecer no grupo dos santos, mas é tão difícil. Como? Tem a marca do Espírito, que te mantém de joelhos, adorando aquele que está governando sobre todas as coisas. Os santos oram: Deus, me ajuda a confiar em Ti. Os maus oram: Deus, me tira dessa situação. Os santos devem orar: Deus, me ajuda a esperar em Ti. Os maus devem orar: Deus, transforma o meu coração e a minha vida. Os santos oram: Deus, me mantenha de joelhos. Os maus oram: Deus, me coloque de joelhos.
Deixa o Senhor te transformar. Deixa o Senhor te encher de esperança. Apocalipse 8 e Apocalipse 9 é um convite não para marcarmos a volta de Jesus, mas um convite para sermos transformados pelo poder dele. Somente de joelhos é que iremos sobreviver. Que tal ficarmos de joelhos agora e orarmos e buscarmos a Deus? Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos de joelhos na Tua presença para 2 movimentos. O primeiro, de nos arrependermos dos nossos pecados. Às vezes nós nos prostramos a falsos deuses, confiamos em falsas promessas, nos permitimos levar pela corrupção, pelo mal, por ações que provocam morte e destruição. Em nome de Jesus, nos perdoe. Mas também, ó Pai, nós nos ajoelhamos para pedir um sopro especial do Espírito e um grande milagre nas nossas vidas. Encha-nos de esperança. Encha-nos, ó Deus, de expectativas de tudo aquilo que o Senhor vai realizar na história e nas nossas vidas. Toda honra e toda glória seja dada tão somente ao Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais
de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre, sempre, sempre. Amém e amém. Muito bem, gente. Nós estamos encerrando mais esse culto e o meu desejo é que você se sinta extremamente abençoado por Deus. Que todas as coisas que aconteceram tenham trazido alguma esperança ao seu coração e alguns desafios à sua vida. Bem, a gente precisa se lembrar dos trabalhos da Igreja da Vila. O templo está fechado, mas a Igreja da Vila continua atuando. Terça-feira temos a reunião de oração, eu com o pastor Jones, lá no nosso Instagram. Às quartas-feiras nós temos os encontros da Vila Tim, com o presbítero Luciano. Se eu fosse você, eu participaria deste momento. Quinta-feira nós temos os nossos pequenos grupos, um tempo de estudo e crescimento espiritual. Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, quando vamos cultuar ao Senhor novamente, estudando o livro do Apocalipse.